Boa noite. Todos estão ouvindo meu áudio? Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Todo mundo está ouvindo meu áudio aí? Aline, você está ouvindo meu áudio bem? Alguém pode confirmar aí? Todos estão ouvindo bem? Alto e claro? Ótimo, maravilha. Ok, então, conforme anunciado, vamos à nossa primeira live de respostas a assuntos, né? Questões que o pessoal me trouxe aí. Eu quero lidar com essas questões aí uma vez por semana, né? Todas as terças-feiras. Lidar com essas questões. O assunto que foi trazido foi a questão da predestinação, foi o assunto mais votado. Né? Então, assim, eu tento ficar longe de polêmicas, mas vocês não me deixam em paz. Mas vamos aí, né? Se é isso aí, se aprove Deus, então, tratar a respeito disso, vamos tratar a respeito deste assunto, né? Então, assim, sendo bem honesto, assim, antes de começar a tratar sobre isso, né? Primeiramente, é pouco tempo para falar sobre tudo isso, né? Vou tentar falar em 1 hora aí. Qualquer coisa, deixo para uma segunda parte aí, para uma outra possibilidade, certo? Então, assim, o assunto é um assunto polêmico, né? Claro que não é uma questão ainda resolvida, né? A teologia se divide muito em relação a esse assunto. O que eu posso adiantar assim para vocês é que, longe de fazer uso da falácia da autoridade, né? Dizer, usando a autoridade como evidência, como prova para dizer que isso é verdadeiro ou não, a grande maioria dos teólogos no mundo, né, dos teólogos mais respeitados no mundo, acreditam na doutrina da predestinação, certo? Então, assim, isso tem um certo peso, obviamente, né, que se a maioria deles acreditam na doutrina da predestinação, então realmente é algo para se pensar, porque nós não estamos falando de pessoas leigas, nós estamos falando de teólogos, certo? Então, são teólogos que defendem essa doutrina, ok? Eu vou desligar essa luzinha aqui porque eu não estou gostando dela aqui, ela tá... Ixi, piorou ainda mais. Espera só um pouquinho aí, queridos. Deixa eu arrumar aqui direito aqui. Cadê aqui? Opa, desculpa aí. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui porque tá feinho o negócio aqui. Acho que assim fica melhor. Tá, então assim, a grande maioria dos teólogos acreditam na doutrina da predestinação, então isso não é uma coisa de leigos, certo? A grande maioria dos maiores teólogos, que eu considero pelo menos, tem na doutrina da predestinação como uma verdade, certo? Então, tem muita gente que chega e fala para isso, isso daí é uma doutrina do demônio, né, do diabo. Então, gente que fala esse tipo de coisa, assim, eu acho que de um modo muito leviano, sabe? Tem que se tomar cuidado a respeito disso. Tá, a segunda coisa que eu queria falar é que falar desse assunto, falar dessa questão, pode trazer uma crise existencial em quem está lidando com isso pela primeira vez. Então, quem nunca ouviu sobre esse assunto, nunca lidou com esse assunto, ou ouviu de modo muito superficial, pode ter uma crise existencial, uma crise teológica depois de uma live como essa, diante dos assuntos que eu vou abordar nessa noite, tá certo? Então, assim, se você não quer passar por uma crise existencial, uma crise teológica, já sai fora agora, já nem assista, né, para não correr esse risco, ok? Mas eu vou tentar abordar tudo isso daí, né? Claro que resolver, talvez a questão a gente não consiga resolver
talvez você ainda vai ficar com alguma dúvida ou não, tá certo? Então, assim, uma outra coisa que eu queria dizer é que a doutrina da predestinação ela é bíblica. Então, não existe essa conversa de você falar assim, a doutrina da predestinação é do diabo. Não, querido, sabe? Tome muito cuidado ao falar esse tipo de coisa, certo? Porque a doutrina da predestinação, ela é bíblica. Ok? Ela é bíblica. Então, assim, na verdade, você que tem um problema na mão diante da doutrina da predestinação. Qual que seria o problema que você tem na mão? É resolver essa questão bíblica, tá certo? Então, não é negar a doutrina da predestinação. Você tem que resolver essa questão, porque está na Bíblia, está revelado na Bíblia. Aí, que resposta você vai dar diante disso, né? Por exemplo, não é dizer eu não creio na doutrina da predestinação, é dizer eu creio na doutrina da predestinação dessa maneira, dessa forma, tá certo? Essa é a forma honesta como qualquer crente tem que lidar com a questão da doutrina da predestinação na Bíblia. Então não é negando, não é dizendo eu não creio, mas é estudando, olhando para ela, né, vendo lá o que a Bíblia fala, o que os teólogos falam a respeito dela, e aí sim você chegar a uma conclusão diante disso, tá ok? Então, não existe essa questão de negar uma doutrina, sendo que ela é bíblica, beleza? Outra coisa que precisa ficar bem claro também, que muita gente confunde, que não pode ser confundido, ainda que uma coisa faça parte dela, né, possa estar ligado a isso, mas não necessariamente, ok? Então, por exemplo, lá, doutrina da predestinação é uma coisa e predeterminismo é outra coisa, é outro assunto, certo? Então, por exemplo, o que é doutrina da predestinação? É crer que Deus elegeu os seus para a salvação. Isso é doutrina da predestinação. O que é predeterminismo? Predeterminismo é o que muita gente por aí fala que é predestinação, só que não é predestinação, é predeterminismo. Então, por exemplo, então nós somos robôs, né? Por exemplo, isso é predeterminismo, porque diz que tudo que eu faço, então se você faz um mal, alguma coisa, é Deus que predestinou você para aquilo. Então isso não é predestinação, isso é predeterminismo. Ainda que todo predeterminista acredite na doutrina da predestinação, né? Precisa necessariamente crer na doutrina da predestinação, mas nem todo aquele que crê na doutrina da predestinação é necessariamente predeterminista, até porque, como eu falei agora, né, a doutrina da predestinação ela é bíblica e todos nós então teríamos que ser predeterministas, ok? Mas nem todos somos predeterministas, mas acreditamos na doutrina da predestinação, tá certo? Tudo certinho até aí? Então, todos vocês precisam crer na doutrina da predestinação, ainda que a outra questão que eu quero falar então, que acreditar na doutrina da predestinação não é necessariamente você ser calvinista, porque muita gente nega a doutrina da predestinação simplesmente com esse argumento de que acreditar na doutrina da predestinação é ser calvinista. Então, o cara fala assim, eu não sou calvinista, porque ele negando o calvinismo, ele não precisa se justificar de ele não crer na doutrina da predestinação. Porque ele não está negando a doutrina da predestinação, ele está negando o calvinismo. Está entendendo o que eu estou falando? Então você exclui a palavra predestinação da Bíblia e você direciona a palavra para calvinismo. Então, quando você nega a doutrina da predestinação, basta você negar o calvinismo, então. Então, com isso, você tira, né, da polêmica, da responsabilidade de ter que responder à questão da predestinação, ligando isso ao calvinismo. Então, eu não estou negando a Bíblia, eu estou negando o calvinismo, tá certo? Então, esse também é um outro problema. Então, doutrina da predestinação é uma coisa, calvinismo é uma outra coisa, porque o calvinismo é um monte de assuntos, né, que estão ligados à questão do calvinismo, e a crença na predestinação é parte, uma questão dentro daquilo que Calvino acreditava, tá certo? Então faz parte de uma coisa dentro do universo que é o calvinismo, tá certo? Então assim, predestinação é uma coisa, calvinismo é outra coisa, ainda que o calvinismo também trate a questão da predestinação, tá certo?
Mas nunca negue a doutrina da predestinação simplesmente dizendo, eu não sou calvinista. Beleza, você pode não crer na doutrina da predestinação da forma como Calvino acreditava, mas ainda assim, você como cristão tem a obrigação de acreditar na doutrina da predestinação, tá certo? Ok? Aí assim, muita gente nega a questão daquilo que a Bíblia revela acerca da doutrina da predestinação, ou até mesmo nega, então, o tal do calvinismo, por entender isso ou fazer uma leitura disso tudo de uma maneira emocional. Então, passa pelas emoções a interpretação, e essa forma, então, de olhar para a doutrina da predestinação, porque certamente ela não é confortável, né? Ela é algo que realmente mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa teologia, mexe com a nossa cosmovisão, mexe com a forma como a gente enxerga a vida. Certamente ela vem e nos abala, ela mexe com a gente. E isso traz para muita gente, assim, um desconforto emocional, né, por ver a forma como Deus se revela segundo, né, aquilo que a gente pode estar olhando aí, tá certo? Então, não vá por esse caminho, ok? Você está na Bíblia, meu querido, a gente tem que lidar com essa questão, ainda que essa questão seja polêmica, seja contrária à forma como a gente muitas vezes entende Deus, tá certo? Então, assim, eu já mudei a minha concepção acerca de Deus nesses meus 30 anos de cristianismo, quase 30 anos, por aí, foi 1990, né? Quase 30 anos de conversão. 30 anos de conversão. Então, assim, eu já mudei muitas e muitas vezes de opinião e de visão acerca de Deus, porque fui amadurecendo teologicamente, fui estudando a Bíblia, fui descobrindo mais coisas sobre Deus, e isso foi mudando, não tem nenhum problema nisso, tá certo? Até hoje mesmo tem coisas que eu posso mudar, né? Eu não sou fechado para nada, tá ok? É bíblico? Está revelado na Bíblia? Então amém, né? Então a gente está ali para acreditar naquilo que a Bíblia nos ensina, amém? Então tome muito cuidado com a interpretação emocional que você faz, tá certo? Que mais aqui? Há também uma forma, assim, nessa negação, é que a gente sempre se utiliza da questão, assim, muita gente se utiliza da questão do livre-arbítrio, né? Da liberdade do ser humano, como se a predestinação eliminasse o livre-arbítrio, ok? Então, assim, mas uma coisa que eu sempre questiono nessa questão, quando abordam dessa maneira a questão do livre-arbítrio, é como se todos nós, a nossa liberdade, todos nós fôssemos livres, e a nossa liberdade estivesse acima da soberania de Deus e da liberdade de Deus. Então nós somos livres para escolher, menos Deus. Deus não tem liberdade para escolher. Eu e você temos, mas Deus não tem liberdade para escolher quem Ele quiser, fazer como Ele quiser. Essa é a forma como muitas vezes as pessoas veem e as pessoas entendem essa questão de livre-arbítrio. Então, qualquer coisa que você fala sobre a liberdade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a forma como Deus age no tempo e na história com os seus, a gente entende então que Deus não tem liberdade para agir, Deus não tem liberdade para fazer as coisas, né? Nós temos liberdade para pecar, liberdade para se voltar para Deus, liberdade para negar Deus. Só Deus que não tem liberdade nesse aspecto. Então, muita gente enxerga a teologia e enxerga essas questões de predestinação e livre-arbítrio de uma maneira assim, colocando Deus mesmo fora do aspecto da liberdade que Ele, como Deus, tem também. Então, se nós temos liberdade, por que Deus não tem liberdade de fazer escolhas? Se nós podemos escolher, por que Deus não pode escolher? Ok? Ou não? Quem que disse que Deus não pode fazer escolhas soberanas? Tá certo? Uma outra coisa que muita gente argumenta para negar também a questão da predestinação é a questão de que para que haja amor genuíno, para que a gente possa amar a Deus genuinamente, é necessário ter livre-arbítrio. Então Deus nos criou com o tal do livre-arbítrio
para que nós, então, o amássemos livremente. Mas isso já se provou, meus queridos, biblicamente, que o ser humano não quer amar a Deus, que o ser humano não ama a Deus, que o ser humano rejeitou a Deus. Desde o Éden até hoje, os seres humanos odeiam a Deus, os seres humanos não amam a Deus, os seres humanos não querem nada com Deus, os seres humanos querem o inferno, os seres humanos optam pelo pecado, os seres humanos não amam a Deus. Os seres humanos não amam a Deus de modo natural. Ou seja, para nós amarmos a Deus, Deus precisa nos dar condições para amá-lo. Em outras palavras, Deus precisa derramar o seu amor em nossas vidas, nos amar para que esse amor nos liberte de nós mesmos, para que nós nos coloquemos numa condição para finalmente amarmos a Deus. Então, o homem não pode amar a Deus por si mesmo. Não é isso que a Bíblia fala? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Por ele nos amar primeiro, então nós podemos amá-lo. Amém, queridos? Uma outra questão que abre como questionamento, quando a gente vai falar a respeito de liberdade, por exemplo, né? Então, se é necessário liberdade para que nós possamos amar a Deus, a pergunta que fica é: no céu, nós teremos liberdade para pecarmos? Se nós temos liberdade aqui na terra para amarmos a Deus e liberdade para não pecarmos, no céu, nós teremos liberdade para pecarmos? Esse é um questionamento. Se nós teremos liberdade no céu para pecar, então o nosso corpo que nós vamos receber na ressurreição não é um corpo incorruptível, é um corpo corruptível, que está sujeito de novo a cairmos da condição em que nós estivermos, ok? Então, por exemplo, a questão dos anjos, né? Muita gente me questiona assim, me pergunta assim: Pipe, os anjos podem pecar? Alguém me perguntou esses dias de novo a respeito disso numa live que eu estava fazendo para um grupo de pessoas. Me perguntaram isso, né? Se os anjos podem pecar ainda hoje. Né? E por que os anjos, na verdade, não tiveram uma segunda chance? Né? Então, assim, se o homem caiu da condição em que estava e o homem teve uma segunda chance em Cristo Jesus para ser redimido dessa condição, por que os anjos também não podem ter essa oportunidade? Só os homens e não os anjos. Então me questionaram isso, me perguntaram isso, e a minha resposta foi a seguinte: queridos, por que o homem tem uma segunda chance? O homem tem uma segunda chance porque o homem não é um projeto acabado de Deus. O homem não esteve nunca no céu. O homem nunca viu o trono de Deus. O homem nunca esteve na presença da glória eterna de Deus. O homem tinha um relacionamento de Deus, o homem tinha uma porção da revelação de Deus lá no Éden. Mas o homem, Adão e Eva, nunca viram o trono de Deus. Eles não tinham nenhum tipo de acesso ao céu, ao trono de Deus, ok? Essa é a condição em que Adão e Eva foram criados. Nós teremos essa oportunidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, então, pela primeira vez, nós teremos a oportunidade de estar na presença de Deus, vendo o trono de Deus, vendo a glória de Deus, com os serafins, querubins, arcanjos e anjos e suas miríades, na presença de Deus. Nós teremos essa oportunidade, ok? Então, nós teremos algo que nós nunca tivemos, nem Adão teve, e ninguém teve até hoje, a não ser aqueles que já morreram e que já estão na glória, vivendo com Deus. Porém, os anjos é o contrário. Os anjos estavam na glória de Deus, viam a glória de Deus, usufruíam da glória de Deus, estavam diante do trono de Deus, viram o trono de Deus, viram a presença, usufruíram da glória eterna de Deus no céu. Eles caíram dessa condição, então eles não têm como voltar nunca mais para essa condição. Devido a isso, então, eles não têm uma segunda chance. Tá certo?
Já nós, homens, seres humanos, nunca tivemos acesso a isso, porém teremos acesso a isso, então não teremos mais como cair dessa posição. Por isso que no céu nós não teremos mais a liberdade de cair, porque teremos um corpo incorruptível, certo? Um corpo incorruptível. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão da liberdade. Então, assim, a questão que fica se no céu nós não teremos liberdade para cair, eu estou colocando questionamentos, ok, queridos? Para que vocês cheguem às conclusões depois. Se no céu nós não teremos liberdade para cair, porque nós seremos revestidos de um corpo incorruptível, incorruptível significa que não pode ser corruptível, não pode se corromper, não pode cair dessa condição, ou seja, não pode pecar, ok? Isso é incorruptível, amém? Certo? Se nós teremos um corpo incorruptível e nós amaremos a Deus ou não amaremos mais a Deus? Nós amaremos a Deus num corpo incorruptível, num corpo sem a opção de pecar, num corpo sem a opção de cair da posição em que ele está. Se nós no céu teremos um corpo incorruptível, a questão que fica, isso dizendo em relação à liberdade. Por que Deus não nos fez assim? Por que Deus já não nos criou com corpos incorruptíveis, lá no Éden, corpos incorruptíveis, na presença dele, lá na glória eterna, para amá-lo para sempre, como seremos lá no céu. E ele simplesmente nos amaria, né? Ele nos amou primeiro, nós seríamos criados nessa condição e nós o amaríamos para sempre, com corpos incorruptíveis, nunca mais cairíamos dessa posição. Amém? Isso seria a forma correta, na minha perspectiva, de sermos criados, então, ok? Não precisa passar pelo pecado, a liberdade não é necessária para se viver e para se amar a Deus e para se viver na presença de Deus. A liberdade não tem nada a ver com isso. Se Deus me amou, é o que importa, né? Deus me amou primeiro, portanto, eu o amo. Amém? Se eu sou criado com um corpo incorruptível, eu não estou sujeito ao pecado e ainda assim eu amo a Deus. Estou só colocando essas questões que é para questionar, que é para colocar como pulga atrás da orelha dessas questões que se usa muito do termo livre-arbítrio, liberdade e liga isso, que somente com liberdade, somente com livre-arbítrio a gente então tem um amor genuíno, né? Então assim, basicamente, meus queridos, todos os filósofos cristãos, né, molinistas de hoje, né, molinismo é uma linha de teologia, né, que geralmente os filósofos cristãos, né, como William Lane Craig, Alvin Plantinga, eles acabam tendo uma inclinação mais para a questão do molinismo, né? Ainda que eu não sou molinista, né, e nem concordo com essa visão filosófica de entender a Bíblia. Então, assim, a maior parte dos filósofos cristãos, eles usam a questão da liberdade para responder até mesmo a questão do problema do sofrimento, né? Por que Deus criou esse tipo de mundo, tal, né? E a gente vai ver aqui um pouco mais para frente como Paulo lida com essas questões, o que Paulo fala em relação a essas questões. Então, é questionável essa questão de tratar a questão de que é o livre-arbítrio que possibilita um amor genuíno, ok? É questionável, tá certo? Porque se usar isso daí, então, como argumento, a gente vai dizer que no céu vai haver possibilidade de a gente pecar, ok? E se não vai haver possibilidade de a gente pecar e a gente ainda assim vai amar a Deus, então por que Deus não nos criou já nessa condição? Ok? Porque teríamos que aceitá-lo para que a gente então fosse salvo, né? A salvação pelo livre-arbítrio humano, e a gente vai então tratar a respeito disso, né? Então tá, vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos no capítulo 9,
Porque Romanos capítulo 9 é um livro muito chave, né? Tem vários outros textos que vão tratar a respeito desse assunto, mas eu quero explorar o capítulo 9 porque ele de Romanos, porque ele é muito assim, muito importante a gente lidar com ele, ok? Todo o capítulo 9 nós vamos ler e eu vou tratar aqui de modo expositivo algumas coisas aqui, tá? Então lá, a partir do versículo 1, Paulo vai falar a respeito de Israel. Então está dizendo assim no versículo 1: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Olha aquilo que Paulo está falando. Então não é porque o cara é de Israel que necessariamente ele é israelita. Então olha o que Paulo está tratando. Nem todo aquele que nasceu em Israel é um israelita. É o que Paulo está tratando. Então, ó, ele vai reforçar isso no versículo 7. Aí ele fala novamente no versículo 7 e no versículo 8. Olha o que ele vai falar no versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Ok? Então não é porque são descendentes de Abraão que eles são filhos de Deus, tá certo? Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, olha que ele vai falar de novo. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por que filhos da carne? É porque era descendência, né? Descendência segundo a carne. É isso. Jesus era descendente segundo a carne, lá vai dizer nas genealogias. Segundo a carne, ele era descendente tal, né? Aqui, segundo a carne. Esses que são descendentes segundo a carne não são necessariamente filhos de Deus. É o que Paulo está falando no versículo 8. Ah, o cara nasceu judeu, tinha essa consciência. O cara nasceu judeu, ele é então filho de Deus. Não segundo Paulo, ok? Mas os filhos da promessa são contados como descendência, ok? Portanto, não é porque a pessoa é descendente de Abraão, é nascido israelita, que ele é filho de Deus, segundo o que Paulo está falando em sua carta aos Romanos. Versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então a promessa era para quem? Era para Sara. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. E agora o bicho começa a pegar, né? Porque está se falando de descendência, o cara achava que por o fato de ele ter nascido judeu, ele era salvo. Né? Ele era salvo. Eu sou descendente de Abraão, e por ser descendente de Abraão, então eu sou salvo. O cara achava isso. Que ele era simplesmente salvo por causa da sua descendência, segundo a carne. É isso que Paulo está colocando em xeque. E a hora que ele coloca agora. Então, não é assim que a coisa funciona. Então, lá, ó, versículo 11. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, né, falando de quem? De Esaú e de Jacó, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui, deixa eu tomar uma água aqui, queridos, que me engasgou aqui. Aqui Paulo vai falar umas coisas bem interessantes só nesse versículo. Primeira coisa que ele fala aqui é que não tinham nascido. Ou seja, eles nem tinham nascido, eles estavam lá no ventre da mãe e Deus já tinha escolhido um. Ok? Segunda coisa que ele fala aqui, ó, não tinham feito bem ou mal. Eu ouvi uma pregação de um pastor que uma vez falou um absurdo assim, do tipo assim, Deus escolheu Jacó porque Deus sabia que Esaú ia renunciar à sua primogenitura, entendeu? Mas aqui o texto está falando, Paulo está falando, que eles não tinham feito bem ou mal algum, não tinha nada, eles não tinham feito nada.
certo? Próximo. Não tinham feito obra alguma. Claro, estavam dentro de um ventre, não tinham feito absolutamente nada, né? Bebês não têm escolha. Aí no versículo 12, ele diz assim, ó, foi-lhe dito a ela. Então, baseado nessas coisas, não tinham feito escolha nenhuma, não tinham feito bem ou mal algum, não tinham feito nada. O maior servirá ao menor. Quem escolheu quem? Deus. Deus, em sua liberdade, lembra que eu estava falando no começo acerca da liberdade divina, que muita gente questiona a questão, né, de que nós somos livres, menos Deus. Deus não tem liberdade para agir, nós temos. Nós somos livres, senhores de nossas vidas, tudo é livre-arbítrio. Para Deus agir em nossas vidas, nós temos que dar permissão. Quantas vezes eu ouvi isso? Que você tem que dar permissão para Deus, você tem que dar permissão para Jesus, você tem que dar permissão para o Espírito Santo agir. Você é dono da tua vida, você dá permissão para Deus. Olha aqui o que está acontecendo aqui, né? Quem que deu permissão para Deus? Não disse permissão. Ele age soberanamente na vida de quem ele bem entender, e é o que está acontecendo aqui. Então, o maior servirá ao menor, como está escrito. Olha que poderoso isso que está falando aqui, ó. Amei a Jacó e odiei. Deus pode odiar? Segundo os conceitos daqueles que pregam somente um Deus de amor? Não. Mas olha o que está dizendo aqui. Odiei a Esaú. Então Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó, segundo a sua soberana escolha. Amém? Amou um e odiou outro. E aí no versículo 14, então, começa toda a explanação de Paulo, já prevendo todos os questionamentos que isso iria acarretar e que eu e você, todas as vezes que tocamos nessa palavrinha chamada predestinação, as pessoas vêm e questionam as mesmas coisas que Paulo no texto já responde, né? Então assim, poxa, se é Deus que escolhe, isso é injustiça. Alguém já ouviu isso alguma vez? Alguém falar da doutrina da predestinação como uma coisa que é injusta da parte de Deus, a gente entende isso como uma questão de injustiça. Aí no versículo 14, então, Paulo vai falar: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Ou seja, Deus é injusto por agir assim? Deus é injusto por escolher Jacó e é injusto por odiar a Esaú sem eles terem feito escolha nenhuma. Entenda uma coisa, meus queridos, algo que as pessoas sempre fogem, nunca respondem. Todo teólogo que rejeita a doutrina da predestinação, ele foge e ele não questiona uma coisa nesse texto. Veja só, se a salvação ou essa escolha de Deus aqui foi por escolha minha, então assim, os caras falam assim, Deus escolheu... Deus rejeitou Esaú por causa de algo que Deus, né, sabia que Esaú ia fazer, segundo lá o que o pastor wesleyano lá falou. Se isso é verdade, por que é injusto, então, Deus ter escolhido Jacó e não ter escolhido Esaú? Se Deus escolheu um e o outro Deus não escolheu, porque o outro Deus sabia que iria rejeitá-lo, por que isso é injusto? Por que eu colocaria isso como injustiça da parte de Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se isso é verdade, se a salvação é por livre-arbítrio, então o que Paulo está falando aqui não tem nem sentido. Não tem por que você questionar a Deus se a liberdade é por escolha. Não tem sentido algum você questionar a Deus e dizer que isso é injustiça. Só é injustiça, nós só podemos dizer que é injustiça se isso de alguma forma vem conflitar com o nosso senso de justiça, ok? Porque senão, quem que diria que é injusto da parte de Deus ter rejeitado um cara que o rejeitou, né? Deus não predestinou o Esaú porque o Esaú o rejeitou. Tá tudo certo? Por que é injustiça da parte de Deus?
certo? Só é injustiça da parte de Deus, só pode ser colocado como injustiça da parte de Deus, se Deus rejeitou Esaú sem Esaú ter feito absolutamente nada, que é o que o texto está falando. Esaú não tinha pecado ainda, né? Digamos assim, de modo prático, era um pecador, mas não tinha pecado de modo prático, não tinha feito nenhuma escolha, não tinha nascido ainda, e Deus já havia rejeitado esse cara. É o que o texto está falando. E aí sim, se Deus agiu dessa forma, eu posso dizer, poxa, isso é injusto. Que injustiça é essa? Por que que Deus rejeitou o menino sem o menino ter feito absolutamente nada? O menino não tinha feito nada na vida dele, não tinha feito nada de bem, nada de mal, estava lá no ventre da mãe dele. Por que isso? Aí faz sentido a questão da injustiça. Daí o texto vai falar, né? Paulo vai falar, é injusto isso? Paulo fala, de maneira nenhuma. E aí olha o que ele vai usar como argumento. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, quem Deus tem compaixão? De quem ele quer. Deus é obrigado a ter compaixão de todo mundo? Não. Ele tem de quem? De quem ele desejar, de quem ele quiser. Ok? Quem ele quer. Ele está afim de ter compaixão? Ele tem. Se ele não está afim de ter compaixão, ele não tem, e ponto final. E ponto final. Ah, Deus é injusto porque não tem compaixão. Não, querido, isso é dele. Entendeu? Ele tem de quem ele quiser. E aí onde Paulo está se fundamentando para dizer isso? Está usando lá a história de Êxodo, lá né, em cima do faraó. É um texto pesado, quando você lê lá o texto lá, né, Deus fala para faraó, solta meu povo, deixa meu povo ir. Ao mesmo tempo, o texto fala que Deus vai lá e endurece o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. E ainda assim, Deus depois traz juízo sobre Faraó. E o texto fala que Deus fez isso para mostrar a sua glória lá em Faraó. Tá entendendo? Então, claro que isso é injustiça. Claro que a gente vai pensar nisso como uma questão de injustiça. Porque por que que Deus faz assim? Por que que Deus age assim? Vamos continuar lendo o texto. Pois ele diz a Moisés, então, né? Versículo 16. Assim, pois, olha aqui que o texto vai falar. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ok? Então depende de quem? Depende de mim? Depende do meu querer? Da minha vontade? Olha o que Paulo está falando. Não depende de você que quer, não depende de mim que quer, não depende do querer humano, depende de Deus. Ele se compadece de quem ele quiser. Não é a vontade humana que implica nisso, é a vontade de Deus, é o querer divino de Deus. Amém? No versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, aí vai falar a razão pela qual Deus age assim. Para isso mesmo te levantei, para em você, ou em ti, mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Eu acho interessante assim, todo o contorcionismo teológico que alguns tentam fazer para negar a soberania de Deus. Então tem gente que fala assim, que Deus endureceu nas 3 primeiras pragas, daí depois nas outras Deus não endureceu mais, foi a escolha do faraó. Não é isso que o texto fala, entendeu? Não é isso que o texto fala. O texto lá vai falar o tempo todo que é Deus endurecendo o coração de faraó. É Deus. Entendeu? Deus fala assim, olha, vai lá e fala para ele isso, mas fique tranquilo que eu vou endurecer para que ele não deixe o povo ir. Então é Deus agindo sobre a vontade humana, com a sua liberdade, tá certo? Ele é soberano para agir, amém? Na vida de quem ele quiser, da forma como ele quiser, ok? Porque se não, meu querido, se não é dessa forma, ok? Se é pela liberdade, ou seja, se o tempo todo Deus falou isso, prevendo que Faraó ia ter o coração duro mesmo, por si mesmo, né? Que Faraó ia ter o coração duro, que Faraó ia rejeitar a Deus, se isso dependesse unicamente de Faraó, não há injustiça da parte de Deus. Não tem nem por que a gente questionar a justiça de Deus, então.
Ok? E se a gente questiona a justiça de Deus, é justamente porque a gente escuta, a gente lê o que está escrito ali, e literalmente, quando a gente lê isso de modo literal, isso causa em nós espanto. Isso causa em mim e causa em vocês um sentimento de injustiça da parte de Deus. Eu olho para isso e digo, meu Deus, isso é injusto da parte de Deus. É injustiça da parte de Deus agir dessa forma. É a forma como nós, seres humanos caídos, naturalmente olhamos para essa questão. Aí lá no versículo 19 vai dizer o seguinte: dir-me-ás então, olha só que o texto vai falar. Por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Olha só, meus queridos. Mas se é ele quem endurece, em outras palavras, se é Deus quem endurece o coração humano, né? Vamos traduzir um pouco isso que Paulo está falando de uma maneira mais simples. Se é Deus quem endurece, por que Deus se queixa se é Deus quem endurece? Em outras palavras, se Deus endureceu o coração de Faraó, por que Deus se queixou que Faraó estava com o coração endurecido? Se foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Olha só, é isso que o texto está falando. Que esse é o questionamento que nós faríamos naturalmente. Né? Ué, se Deus rejeitou Esaú, por que Deus está se queixando que Esaú o rejeitou? Olha só, esse é o questionamento do texto. Pois se tudo é vontade de Deus, isso significa que ninguém pode resistir à vontade dele. É isso que o texto está falando. Olha a pergunta. Por que se queixa ele ainda? Ou seja, por que Deus está reclamando então? Por que Deus está se queixando das escolhas humanas, do pecado humano? Né? Porque, afinal de contas, quem que resiste à vontade dele? Quem que resiste à vontade dele? Aí Paulo vai falar. Então, ou seja, uma pessoa está indignada, está com a suposta injustiça da parte de Deus, com esse choque com a soberania de Deus, de um Deus que ele finalmente se liga que é um Deus livre, que não depende dele, de mim, de você, que nós não somos nada mesmo, que se não é Deus agir com misericórdia, está todo mundo lascado, está todo mundo condenado, é Deus quem age com misericórdia segundo a sua vontade, ele não é pressionado a nada, ele não é obrigado a nada, o texto está falando que ele amou Jacó, ele odiou ou se aborreceu de Esaú. Esaú não tinha feito nada ainda e Deus já tinha aborrecido dele, odiado ele. Ele não tinha feito nada, o texto está falando. Ele não tinha feito absolutamente nada. Se Deus o odiasse por ele ter feito alguma coisa, é uma coisa. Mas Deus o odiava sem esse cara ter feito absolutamente nada, é o que o texto está falando. E essas coisas vêm, chocam com o nosso conceito de liberdade, com o nosso conceito acerca de Deus. Mas como é que Deus age dessa forma? É isso que o texto está falando. Então, versículo 20, Paulo vai falar assim: mas, ó homem, ou seja, eu e você, quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, quem sou eu, quem somos nós para questionarmos Deus por agir dessa forma? E aí o texto vai dizer: porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Querido do céu, olha o que o texto está falando, certo? Primeiro de tudo, por que a gente vai replicar a Deus se Deus respeita o livre-arbítrio? Se tudo é escolha minha e tua? Se sou eu que fiz, segundo a minha vontade, rejeitei a Deus com o meu livre-arbítrio? Por que eu vou replicar a Deus por agir segundo aquilo que eu decidi, sendo que foi a minha decisão? Então não existe sentido algum eu replicar a Deus ou questionar a Deus se Deus está agindo segundo a minha vontade. Amém? Agora, só há racionalidade disso se realmente isso entra em choque com a minha vontade, que é a vontade de Deus. Aí eu vou replicar realmente. Oh, Deus, mas por que agir assim? Né? Questionar a Deus em relação a isso. Né? Então, questionar o quê? Questionar a forma como Deus age, que se compadece de quem Ele quiser. Amém? Ama quem Ele quiser, odeia quem Ele quiser, endurece o coração de quem Ele quiser. E isso é o questionamento. Isso é a vontade dele. E aí eu me revolto contra a vontade dele. Vamos caminhar aqui, meus queridos, que eu tenho 16 minutos.
E aí o que é interessante, essa parte B, parte final do texto, que fala assim: a coisa formada, ou seja, nós que fomos criados, dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Queridos, fizeste. Olha essa palavrinha, fizeste. Ou seja, foi feito daquela forma. Aquela pessoa foi feita daquela forma. Amém? Foi feita daquela forma. Deus fez daquela forma. Amém? Então, Deus, mas eu não quero ser assim. Mas Ele já te fez assim. Não existe escolha. Você não tem liberdade para ser de outra forma. É isso que o texto está falando, né? Por quê? Aquele que foi formado não pode questionar aquele que o formou. É isso que o texto está falando. Nós não podemos falar para Deus: por que você me fez dessa forma? Porque foi Ele que fez. Aí, olha, versículo 21. Ou não tem o oleiro, quem é o oleiro? Deus. Poder sobre o barro. Quem que é o barro? Nós. Para da mesma massa fazer um vaso para honra, ou seja, alguns vasos foram feitos para honra e outros vasos para a desonra. Então, fizeste, Deus fez, Deus formou. Isso traz indignação, claro que traz. Traz questionamento a respeito da bondade de Deus, claro que traz. Traz questionamentos acerca da misericórdia de Deus, claro que traz. É por isso que Paulo está tratando tudo isso. Por isso que Paulo já está lidando com isso. Aquele que foi formado vai questionar o Criador mesmo, né? Vai achar que isso é injustiça da parte de Deus, né? Por que você me fez assim, então? É isso que o texto está falando, né? Pesado, claro que é pesado, meus queridos. Como eu falei no começo dessa live, esse tipo de revelação acerca de Deus nas Escrituras, ela traz crises existenciais seríssimas, claro, e teológicas para a vida de qualquer um de nós. Comigo não é diferente, não. Já passei por tudo isso, já tive minhas crises, com certeza, né? E que direis, aí o versículo 22, por que Deus fez dessa forma? Qual que é a razão de Deus ter feito dessa forma? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, o quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E por aí segue o texto, Paulo falando acerca desse assunto. Então, queridos, sabe, essa é uma constatação difícil, intragável para nós, relacionada à questão da eleição, a questão da predestinação, a questão de que o texto fala de modo claro que é Deus quem endurece o coração, é Deus quem quebranta o coração. É Deus quem age de misericórdia e que não age de misericórdia. É Deus quem ama e é Deus quem se aborrece e rejeita. É Deus quem aceita e é Deus quem rejeita. Amém? Isso diz respeito à questão da predestinação. Então, de modo resumido, a predestinação, a eleição, existem formas de você entender isso, que é a questão da dupla eleição, né, ou da dupla predestinação, que alguns foram predestinados para a eternidade e outros foram predestinados para a perdição eterna. Os eleitos para a salvação e os rejeitados para a perdição eterna. Amém? Então, assim, o que eu estou falando, obviamente, é uma coisa assim muito resumida, né? Nós temos vários outros textos. Os textos em contraponto também, né? Que outras visões teológicas vão trazer para, de certa forma, rejeitar isso daqui. Mas eu, sinceramente, meus queridos, diante desse texto aqui, não tem outra forma, ao meu ver, não tem outra forma de entender esse texto, a não ser aquilo que o próprio texto já está relatando. Amém? Aí, assim, deixa eu ver aqui o que os comentários estão falando aqui. O Rafael falou assim, Deus é soberano, ele faz a escolha porque ele é Deus. Ninguém tem que gostar ou desgostar. Né? Amém. É isso mesmo, é o que o texto está falando. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos 10 minutinhos, ou fazer algum tipo de questionamento, nós temos 10 minutinhos ainda para que eu possa responder alguma coisa relacionada a isso.
tá bom? Podem fazer enquanto tomar uma aguinha aqui. Uma coisa, enquanto eu vou falando aqui, vocês podem fazer algum tipo de pergunta se alguém quiser, tá? Alguém usa, por exemplo, o João 3,16, né? Para utilizar como João 3,16 uma questão contrária à doutrina da eleição, porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso colocaria uma questão da liberdade, né, que compete a mim, é aquele que crê, né? Então Paulo lá no capítulo 10 vai falar também a respeito da fé. Inclusive Paulo vai falar até mesmo a questão da necessidade da evangelização, ainda que seja por meio de eleição, a necessidade da pregação do evangelho, da evangelização, tá certo? Porque as pessoas só são salvas por meio do evangelho. Isso foi também o que Deus determinou como ponto de salvação. Mas João 3,16 é um versículo muito interessante quando você trabalha ele de uma maneira mais minuciosa. Então, por exemplo, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a forma como Deus amou o mundo? A forma como Deus amou o mundo foi entregando o seu Filho unigênito naquela cruz. E todo aquele que nele crê, então esse é salvo. Quem crê em quem? Em Cristo. Então, essa é a forma como Deus quis salvar o mundo. Ou seja, e aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho e morrem sem o Evangelho? Essas pessoas são salvas? Não são salvas? E aí, como fica essa questão? Tá certo? Então, se as pessoas são salvas somente por meio do Evangelho, significa que a forma como Deus amou o mundo foi por meio de Cristo Jesus, mas por meio do Evangelho. Tá certo? Então, só tem acesso ao amor de Deus aqueles que têm acesso ao Evangelho. Porém, hoje, no mundo todo, milhares de pessoas morrem no mundo sem nunca terem tido acesso ao Evangelho. E essas pessoas não estão tendo acesso, então, ao amor de Deus de modo prático, certo? Todas elas estão sendo condenadas porque elas não têm Cristo, ok? Se alguém falar, a pessoa vai ser salva por causa que ela não tem conhecimento de Cristo. Ué, então, para que pregar o Evangelho? Deixe essas pessoas, então, na sua ignorância, tá certo? E aí tem outras coisas também que a gente pode falar numa outra hora a respeito desses que morrem sem ter conhecido o Evangelho. Temos 8 minutos. Alguém? Só pode fazer escolhas na direção de Deus quem foi escolhido. Faz sentido essa afirmação? Macarrão está perguntando. Sim, Macarrão. Né? A gente só busca a Deus, a gente só ama a Deus se Ele nos conceder essa graça, tá certo? É a tal da graça irresistível, né? Que são lá os 5 pontos do calvinismo, mas é a graça irresistível mesmo, né? Quando Deus atrai, não tem conversa, né? A gente vê lá a história de Jonas, a gente vê a história de Paulo, né? Tentaram fugir de Deus, fazer outra coisa e ainda assim, né? Quando viram, estavam lá fazendo exatamente a vontade de Deus. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero recomendar para vocês esse livrinho aqui, ó. A Doutrina da Predestinação em Calvino, do Fred Kloster. A Doutrina da Predestinação em Calvino. Eu acho que você encontra esse livro em PDF para comprar. Para comprar não, para baixar, tá? Para comprar, eu não sei se você vai achar. Não sei se ele não está fora de catálogo esse livro. Eu comprei esse livro aqui em 1995. Então faz bastante tempo já que eu tenho ele. Foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto predestinação. E, olha, foi uma crise existencial muito grande após ler esse livro. De onde veio o termo livre-arbítrio, já que ele não se aplica? Olha, boa pergunta, Daniel. Né? Na verdade, isso aí vem lá desde os gregos, né? Já acreditavam nessa questão do livre-arbítrio e tal, né? Então não é uma coisa nova assim, né? A Marli está perguntando, os predestinados tendem a querer andar na vontade de Deus, é isso? Eu acho que tem mais a ver assim com a condição com que Deus nos dá, né? Porque a gente pode tratar isso depois
na questão da salvação, né? Numa outra live eu posso falar sobre a salvação, né? O eleito e o não eleito, né? Então, por exemplo, dentro da crença calvinista, né? O presbiteriano, por exemplo, vai acreditar nisso, né? Que aquele que, por exemplo, apostata da fé, né, rejeita a fé, é porque nunca foi salvo. Porque na visão calvinista, por exemplo, e dentro dessa visão da doutrina da predestinação, se um cara foi eleito, ele foi predestinado, é impossível ele se perder. Né? Não tem como ele se perder, porque Deus predestinou ele. É Deus quem o salvou, é Deus quem amoleceu o coração dele, é Deus quem agiu com misericórdia para com a vida dele. Né? E tem toda uma implicação gigantesca nessa questão da escolha de Deus, né? Que Deus escolheu, é Ele quem está agindo. Né? Enquanto que aquele que rejeitou não tem o que fazer, porque Deus endureceu o coração, Deus rejeitou, né? Deus não escolheu, então automaticamente ele está condenado diante disso. Mais alguém? Temos 5 minutinhos. Ou podemos encerrar. Alguém pode perguntar assim, mas então para que evangelizar? Né? Porque aquilo que Deus predestinou é que a salvação dos eleitos fosse por meio do evangelho. Amém? Eu até acredito assim que muita gente pode ser salva de repente por uma revelação especial da parte de Deus, né? Por exemplo, como foi com o apóstolo Paulo. Ninguém pregou o evangelho para Paulo, porém Paulo, quando viu Jesus, né, se apresentou para ele e de alguma forma ele veio para Cristo, né? Ou seja, Deus escolheu Paulo, Jesus escolheu Paulo, né? O interessante é que Jesus derruba ele lá e nem pergunta, né? Jesus não pergunta dele assim, Paulo, quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, né? Não, Paulo já chega... Jesus já chega, derruba Paulo ali, né? E já fala, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu te chamei para isso e para aquilo, tal, né? Ou seja, Deus soberanamente, sua liberdade, mais uma vez se manifesta na vida de Paulo e pronto, final, né? Paulo não tinha opção alguma de rejeitar isso daí, né? A Deise perguntou, então não adianta orar pelos rejeitados? Então, Deise, eu acho que quando entra nessa questão, uma boa pergunta, inclusive, porque a questão da oração também ela tem duas questões, né? Por que nós oramos, né? Por que nós oramos? Então, por exemplo, nós oramos por quê? Porque nós acreditamos que Deus pode intervir, né? Senão não tem por que orar. Então, se a gente ora para quê? Ora para que Deus intervenha e Deus converta o coração daquela pessoa, Deus salve aquela pessoa daquela situação. Então, por isso que nós oramos. Nós oramos porque nós acreditamos que Deus tem o poder de intervir e transformar a história de uma pessoa, tá certo? Então, assim, dentro da visão dos calvinistas, por que nós oramos? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Somente Deus sabe quem são os eleitos. E Deus não nos revelou quem são os eleitos. Então a gente tem que orar por todos. Não tem o que fazer. Você ora por todo mundo. Você apresenta o evangelho para todo mundo, né? Até ali no versículo 10, no capítulo 10, inclusive, de Romanos, você vai ver que Paulo ele fala assim, ó. Cadê aqui? Nossa, tô quase acabando o tempo aqui. No capítulo 10, quer ver, ó? Ele vai falar assim, ó, versículo 1. Ele está falando dos rejeitados, né, daqueles que foram rejeitados por Deus, mas ele fala assim no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, ou seja, a minha oração a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Né? Então, mesmo Paulo crendo na questão da eleição, Paulo falava assim, olha, mas eu oro. Então, por quê? Porque Paulo não sabia quem eram os eleitos. Ele não tinha a mínima noção de quem eram os eleitos. Então, somente aqueles que creem são os eleitos. Porque se você não é eleito, você não vai crer. Então você crê porque você é um eleito. Então por isso que nós oramos por todo mundo e por isso que nós pregamos o evangelho para todo mundo, né? Para isso que a gente prega o evangelho, para que a eleição se manifeste naquela vida, naquele coração. E daí você vai ver lá outros textos que vai falar, né, que Jesus pregava em parábolas para que ouvindo não entendesse, não se convertesse, não viessem para Deus. Né? Olha, um texto pesado também. Queridos, vai acabar o meu tempo aqui. Eu agradeço vocês por ficarem aqui até agora, tá bom? Deus os abençoe. Terça que vem tem mais live falando sobre outro assunto. Tem um link lá no Metalcast, coloca assim no Google, Pastor Pipe, a doutrina da predestinação, você vai ter
4 horas quase de um fórum que eu dei lá na comunidade Gogla, tá bom? Então Deus abençoe, vou encerrar aqui antes que, né, o Instagram encerre aqui e a gente perca essa live, eu quero deixar ela gravada, tá bom? Deus abençoe, um beijo em seus corações, fiquem em paz.